Pelas minhas várias jornadas com jogos online, nenhum jogo me marcou tanto quanto esse. Eu conheci ele por causa de um amigo meu que estava jogando e gostando pra caramba do jogo, e eu resolvi baixar e testar ele pra ver como é que seria. Bom, mas vamos voltar um pouco. O jogo começa com a tela de texto onde ele mostra o ID da sua máquina, que é o V1, e sua localização, que é aproximando o inferno, e o objetivo principal, achar uma arma. A humanidade está morta, sangue é combustível e o inferno está cheio. Logo depois dessa introdução de texto, a gente é jogado numa sala onde a gente pode testar os socos, a gente aprende sobre deslizar, dash, e aí a gente vê a principal mecânica do jogo, que é sangue é combustível, onde todo o dano que você der nos inimigos que você consiga absorver o sangue é transformado em vida. Logo após isso a gente aprende a dar esmagada no chão, a gente já pega o primeiro segredo do jogo e aí a gente acaba o tutorial chegando assim onde eu comecei o vídeo. Como é possível se perceber, o Track é um jogo extremamente rápido que necessita de reflexos aguçados e de umas jogadas bem criativas. Essa primeira sala só tem esses inimigos simples que te atacam com mordidas e logo depois dela você já entra num corredor onde você luta com mais inimigos. Bom, vamos começar explicando o que são os filths, ou sujos em português. Eles são um tipo de casca menor e são a manifestação física da alma dos condenados. A forma física é baseada no valor da alma original, que é determinada pela força de vontade e da prevalência que essa alma tem na consciência do público, ou seja, as pessoas vivas que ainda lembram dela. Os filths são os mais baixos dos mais baixos das cascas, em que as almas foram tão fracas e não importantes que até tiveram dificuldade de formar um corpo completo, por isso que eles não têm braço. Mesmo entre as cascas, eles têm a menor inteligência e são controladas apenas por fome. Mesmo assim, eles têm os dentes muito fortes e podem acabar te matando rapidamente se você não tomar cuidado. Continuando a nossa jornada pela entrada do inferno, a gente entra num corredor e encontra mais alguns filtros. Depois de algumas lutas e aprender um pouco sobre como matar inimigos no cenário, a gente acaba chegando numa sala onde a gente enfrenta o nosso primeiro boss, o Malicious Face, ou Maurício. A Malicious Face, ao contrário do Filth, é um demônio pequeno. Os demônios são criaturas que são nascidas da massa do inferno e são facilmente reconhecíveis pelo exterior duro como pedra e seu movimento lento. Os demônios têm uma inteligência um pouco maior do que as cascas, porém são incapazes de ter pensamento racional ou comunicação. Tanto que nenhum demônio foi capaz de passar pelo teste do espelho, mesmo que estudos sejam limitados devido à hostilidade deles. As Malicious Faces são os tipos mais comuns de demônios, mas mesmo assim são incrivelmente perigosas, especialmente em bando, já que elas têm uma grande experiência em usar a energia do inferno como arma. Logo após derrotar Malicious Face, uma porta vermelha se abre pra gente, e ao entrar por ela a gente encontra um buraco sem fim que nos leva ao próximo andar do inferno. Chegando nesse andar, a primeira coisa que a gente faz é ir no terminal e olhar as armas, onde a gente vai ver novas armas que a gente pode utilizar ou melhorar armas antigas. Por enquanto a gente só tem um revólver, porém a gente pode comprar uma variação do revólver e vamos ver qual que o tiro alternativo dela é. Sim, parece algo muito simples. No entanto, a mecânica de atirar moedas é uma das mais importantes do jogo inteiro. Com um revólver comum, você tem um tiro comum, que atravessa um inimigo só, e tem um tiro carregado, que consegue atravessar até 3 inimigos. Porém, a moeda é um hit scan, que se você acertar a moeda no ar, ela vai se redirecionar para qualquer inimigo que estiver perto e acertar o ponto fraco deles, o que é extremamente roubado. Além disso, você pode socar a moeda para fazê-la voar até o inimigo e depois atirar nela, ou até juntar várias moedas e fazer o tiro ricochetear entre elas. Agora, equipado com um armamento novo, a gente chega no segundo andar da primeira camada. E na primeira sala a gente já pode encontrar um segredo escondido,
que vai ser mais importante para cosméticos. E na segunda sala a gente já encontra a nossa próxima casca. Esses são os Strays, que são outro tipo de casca pequena. Mesmo que a estrutura alta deles possa ser intimidante, os Strays têm medo da maioria do perigo e vão tentar se manter a uma distância segura, somente atacando por projéteis que são formados pela energia do inferno. Mesmo que controlando e manifestando essa energia seja um trabalho extremamente complicado, os Strays têm baixíssima inteligência e só conseguem fazer isso por causa de instinto. Mesmo assim, humanos são incapazes de replicar a precisão e o controle, particularmente da habilidade do Stray de causar as orbes de energia, de seletivamente ignorar outras cascas. Depois de matar os dois Strays, a gente chega a uma outra sala onde a gente luta com alguns Filths. Logo após isso, a gente vê um inimigo passando por uma porta e começamos em uma outra luta contra vários Strays e vários Filths. Para uma pessoa que está começando o jogo agora, pode ser uma luta um pouco complicada, mas com um pouco de treino você consegue passar facilmente. Ao entrar por um duto na parede, a gente pode ver essa máquina que passou pela porta destruindo vários inimigos com uma facilidade tremenda, e o que resta é se perguntar se ela é nossa aliada ou nossa inimiga. A gente pega um segredo escondido, retorna para a sala onde a gente lutou com os bichos. Caso você consiga subir nessa sala, você encontra uma caveira que por enquanto não é importante pra gente, mas vai ser importante mais tarde. Continuando um pouco mais à frente, a gente tem outro encontro com essa máquina, porém ela continua fugindo da gente. Então a gente simplesmente continua o level, onde a gente luta lado a lado com ela contra alguns inimigos. Logo após isso a gente chega na sala final do andar, onde a gente luta com mais alguns inimigos até chegar à saída. Depois de limparmos a sala, a gente pega mais um segredo escondido perto dos esmagadores e acaba a fase. Chegando na terceira fase, a gente encontra esse tubo gigantesco, onde a gente tem que lutar com vários inimigos para subir por ele. Na terceira sala desse cenário a gente encontra um inimigo novo. Esses são os Schisms, que são um tipo de casca maior, que se formam diante de um resultado de duas almas tentando se manifestar no mesmo lugar, causando uma amalgamação de dois corpos físicos. Devido ao corpo duplo, eles são bem resistentes a danos, porém têm um controle motor muito fraco e também não conseguem mirar com precisão. Então eles acabam atirando em toda direção até acertar alguém. Outra coisa que eu acho que puderam ver no vídeo foi eu devolvendo um tiro com um soco. É algo bem comum no Ultra Kill, que é o parry. Você pode parear qualquer coisa que seja um projétil, soco ou qualquer outro ataque que não tenha um símbolo azul nele, como por exemplo os tiros deles. Geralmente o parry devolve o tiro com mais força e explosão na volta. Depois de lutar com mais alguns Schisms, a gente sobe no teto para pegar mais um segredo escondido. E a gente encontra uma sala que tem uma escada em espiral. Depois de subir a escada inteira, a gente acaba descobrindo uma porta que leva para uma pedra que a gente não consegue quebrar no momento. Então a gente desce as escadas novamente e entra na outra entrada até descer uma rampa. E esse é o Sword Machine. Parece que o V1 não é a única máquina que está atrás de sangue no inferno. O Sword Machine é uma máquina grande e a forma original dele é irreconhecível depois de tantos anos que ele está procurando sucata e se consertando. O Sword Machine é bem famoso devido à sua capacidade de combate e sua forma que é feita por ele mesmo. Ele é um pouco feio, porém a maioria dos entusiastas acha ele bem bonito. Ele usa uma espada que foi feita por ele mesmo com um motor, que quando ele liga o motor, a lâmina esquenta cortando qualquer matéria orgânica com facilidade. Devido à sua vontade de lutar contra hordas,
Ele é ainda das poucas máquinas que ainda consegue falar, uma habilidade que a maioria descartou para o uso mais eficiente de recursos. Depois de acabar com a primeira barra de vida dele, ele foge e larga pra gente uma arma nova, a Shotgun. Ela tem o tiro comum, que é um tiro de shotgun, e também tem um tiro com o botão direito que atira o core dela e ele explode em contato. Usando a nossa nova arma, a gente pode abrir o caminho que antes estava bloqueado, onde a gente chega em uma sala para testar a shotgun. Depois de voltar novamente para a sala inicial e encontrar um segredo, a gente acaba entrando em outra sala de boss. Então a gente acaba tendo a revanche com o Sword Machine, porém agora ele acaba sendo um pouco mais fácil, já que ele está sem a sua 12 e a gente está com a 12 dele. Depois de derrotarmos o Sword Machine, a gente conclui o nível e passa para a próxima fase. Depois de limpar a maioria dos inimigos nessa sala, a gente acaba nos reencontrando com um velho amigo, a Malicious Face. Como agora ela vai voltar como um inimigo comum pela maioria dos levels. Logo após isso, eu voltei pro terminal e troquei a skin das minhas armas, porque eu já tinha pego segredo o suficiente. Depois disso, se a gente se desviar um pouco do caminho principal, a gente encontra esse segredo vermelho. E depois de uma luta bem complicada com duas Malicious Face, a gente pode pegar esse segredo, que é o primeiro que a gente pega, e ele tem algo de diferente dos azuis. Os azuis, eles acabam não dando nada extra além das skins, porém esse ele acaba te dando um overheal de 200. Porém esse overheal não pode ser curado com o sangue dos inimigos. Logo após isso, eu acabei juntando bastante filtro em um lugar e explodi todos eles ao mesmo tempo, ganhando o rank de Ultra Kill. Bom, o rank de estilo é algo que é muito reforçado no jogo, já que ele te dá alguns bônus, porém é bem raro de eu focar em fazer. Logo após completar esse level, a gente chega no clímax do prelúdio, que é os Cerberus. Uma coisa que eu acho interessante do Ultra Kill é que se você não quiser fazer os puzzles de movimento, você pode simplesmente pular por cima da lava que dá tudo certo também. Logo após isso, nós entramos numa sala onde tem uma porta fechada, dizendo pra gente abandonar toda a esperança se a gente entrar ali. E a estátua começa a se mexer. Isso mesmo, os Cerberus são essas estátuas que a gente estava passando desde o início do jogo. A luta com os Cerberus pode ser um pouco complicada se você ainda não for acostumado com a movimentação do jogo. Porém, quando você pega o costume, fica uma luta relativamente fácil. Até que no meio da luta, a outra estátua levanta e você acaba tomando um 2v1 fácil. Quando tu consegue derrubar um Cerberus, acaba que o outro fica com raiva e começa a atacar mais rapidamente e dá mais dano, complicando ainda mais a luta. Logo após derrubar os Cerberus,
as portas do inferno se abrem e a gente se prepara para adentrá-lo. Antes de entrarmos no inferno, vamos ler sobre o Cerberus. Ele é um demônio pequeno e, mesmo não se assemelhando ao cachorro de 3 cabeças da mitologia, ele recebeu esse nome por causa da sua posição como defensor do inferno. No entanto, não se sabe por que alguns decidem não atacar mesmo quando provocados. Manter uma orbe de energia na mão demanda muito esforço e concentração, porém eles parecem sempre manter uma em mãos. Talvez seja apenas para assustar intrusos. Bom, finalmente chegamos ao inferno, e eu imagino que deve ser um lugar extremamente estranho, com fogo e... pelo visto não. Acho que é uma boa hora para dizer que esse jogo é levemente baseado no Inferno de Dante, porém não vou entrar muito a fundo sobre isso. Essa primeira camada do inferno é o Limbo, que é o primeiro dos 9 círculos do Inferno de Dante. Nele estão os não-cristãos e os agnósticos não batizados, que recebem punição eterna em um tipo de paraíso de segunda classe. É como se fosse um paraíso falso. É bem fácil de notar por trás dessa fachada do limbo, já que as paredes são falsas feitas de hologramas e os sons de pássaros de jardins vêm tudo de caixas de som no fundo do cenário. A gente continua explorando o cenário até que a gente encontra uma caveira vermelha montada num pedestal, e como a gente viu um pedestal vermelho sem uma caveira lá atrás, a gente já sabe até o que fazer com ela. Com a porta agora aberta, a gente pode explorar uma outra área do limbo, onde a gente encontra o nosso primeiro inimigo, que são esses robozinhos roxos. Bom, esses robozinhos são os drones, que são as máquinas pequenas. Eles são câmeras de segurança que foram produzidas em massa e originalmente eles eram apenas usados para munição não letal. Porém, eles acabaram catando peças de máquinas que morreram e se melhoraram para conseguir pegar sangue mais facilmente. São curiosos de natureza, mas como os custos deles eram bem baixos, a inteligência deles é bem limitada. Outra coisa muito boa desse jogo é que as músicas deles são extremamente boas. E a música desse cenário, que é chamada de Uma Ilusão Quebrada, começa a tocar exatamente na hora que os inimigos aparecem, juntando bastante com o tema do cenário de um paraíso falso. Após passar por mais algumas salas cheias de inimigos, a gente chega em uma sala com uma arma nova pra gente, o canhão de pregos. Ele é uma arma bem poderosa, que é uma metralhadora com 100 balas total de munição que se recarregam com o tempo. E o tiro alternativo dele é um ímã que atrai todos os pregos pra cima dele. Logo após a gente acabar de matar os inimigos, a gente chega numa sala onde tem a caveira azul, que é a caveira do próximo pedestal. Então a gente volta até o início, onde a gente pegou a caveira vermelha, para continuar o mapa. Ao chegar na última sala e matar todos os inimigos, a gente vê um vidro acima da sala, e se a gente pular pra fora, a gente encontra um numa pedra. Isso vai ser um pouco mais importante pro futuro, mas por enquanto a gente acaba só ativando ele. Chegando no segundo andar dessa camada, a gente começa a fase numa sala bem grande e a gente precisa de subir em cima de uma torre para continuar o level.
Depois de chegar na sala onde a caveira azul está localizada, a gente acaba lutando com mais alguns inimigos até avançar para a próxima sala. Agora, com a caveira em mãos, a gente acaba virando um corredor e encontra... Bom, alguém fez um churrasco e esqueceu de chamar a gente. E o nome dessa segunda fase é Um Mundo que Manda. E é aqui que a gente encontra um novo inimigo. Bom, esses são os Street Cleaners, ou os limpadores de rua, que são máquinas pequenas. Eles originalmente foram construídos como um jeito para purificar o ar sujo das cidades depois da catástrofe climática. Porém, eles foram obsoletos durante a Nova Paz e foram refeitos como scouts para expedições ao inferno. No entanto, a vontade de limpar deles continuou, e mesmo depois da queda da humanidade, eles começaram a queimar qualquer matéria orgânica que eles encontravam no intuito de tentar purificar o mundo. Os Street Cleaners são os inimigos bem difíceis de lidar, já que eles desviam dos seus tiros, ricocheteiam explosões e além disso têm muita vida, e usam um ataque que é impossível de dar parry. Porém, se você atirar uma moeda atrás deles e dar um tiro na moeda, ela vai acertar o galão de combustível deles e vai explodir eles, matando eles imediatamente. Agora, com a caveira vermelha em mãos, a gente pode seguir pela primeira porta que a gente viu no cenário e matar o resto dos inimigos para chegar até o fim. Porém, se você descer para baixo dessa escada, você vai encontrar um segredo. E se você pegar esse segredo, vai acordar um Cerberus na sala. O Cerberus é outro demônio que você vai acabar encontrando como inimigo, mesmo depois de lutar com ele como boss. Nessa sala com lava você vai encontrar um segredo escondido atrás das grades, que você só precisa de um pouco de coordenação motor e timing para pegar. Porém, se você olhar bem, tem uma parede quebrada do lado da escada que você pode entrar, e aí você vai encontrar outra parede quebrada para você entrar num lugar meio estranho. Esse é o Rato com Câncer, que é uma referência a um youtuber gringo, mas eu acho que se você não souber essa referência, a luta com ele fica bem mais engraçada. Ele é um inimigo que só tem 1 de vida, então qualquer ataque que você der mata ele. Porém, você mata ele e volta sem saber muito o que você ganhou com isso. E aí você volta desavisado e acaba encontrando um rato com muito câncer. Que é também um boss bem fácil de se lutar e não dá muito trabalho para até os players mais noobs no jogo. Depois de derrotado, vai abrir uma grade à esquerda dele, onde você vai encontrar a segunda pedra com um número, que agora é o 2, que já já ela vai ser útil. Então a gente chega na última sala do cenário e depois que a gente derrota os inimigos, a gente só desce de novo para a próxima camada. Chegando na próxima fase, a gente chega nesse castelo, que é uma fase bem interessante, já que a porta tem 2 caveiras que você precisa, porém você só precisa de uma para continuar, ou você pode pegar as 2 para pegar algo secreto. Outra coisa interessante sobre esse mapa é que o nome da música tema dele é Castlevania, o que é bastante remetente ao estilo desse cenário, já que ele é mais de exploração do que andar reto e matar os inimigos. Agora que a gente encontrou a caveira azul, a gente pode voltar até a porta principal e abrir ela. Porém, eu vou atrás da caveira vermelha para mostrar para vocês o segredo que tem atrás da porta com 2 caveiras. Agora, com a caveira vermelha em mãos, a gente pode voltar lá e pegar o nosso segredo. Ao encaixar a caveira no pedestal, um vitral atrás da gente se abre. E dentro dessa sala a gente tem uma luta contra 2 Swords Machine,
em que ambos são uma referência a Devil May Cry, já que esse jogo é bastante inspirado em Devil May Cry também. Depois de acabar com os dois Force Machine, a gente encontra a pedra com o número 3. Chegando no final da fase, a gente luta contra mais um boss. Bom, o Hideous Mass é um demônio grande, e eles são uma ocorrência bem rara quando muita quantidade de massa do inferno é colocada em uma casca só, e aí ela acaba expandindo e virando isso. Devido à quantidade de buracos que ela tem para mobilidade sem precisar de expandir isso, ela acaba sendo bem mais resistente do que os outros demônios, já que essas faces ficam mais duras. Bom, com o boss derrotado, a gente pode seguir e chegar ao clímax do limbo. O clímax do limbo é o Clair de Lune, que é um nível que se passa à noite e a gente entra dentro de um palácio sem inimigos, onde a gente vê uma foto de um bicho com asas e uma pessoa pedindo perdão ajoelhada à frente dele. Essa tal figura que está na pintura ela vai ser importante mais tarde, mas por enquanto vamos continuar pelo mapa. A porta que a gente precisa de atravessar, ela precisa de 3 caveiras para ser aberta, então a gente volta ao cenário até achar as 3 caveiras que precisamos. Na sala à esquerda da entrada dessa porta, a gente encontra a última pedra com um número nela e a gente descobre o segredo que a gente estava tanto pesquisando até agora. Bom, tal segredo é uma variação do revólver padrão que dá mais dano, porém tem um fire rate um pouco reduzido. Se a gente olhar bem nessa sala antes do segredo, a gente vai encontrar uma janela e se a gente quebrar essa janela, a gente encontra a primeira caveira necessária para abrir a porta. Se a gente colocar essa caveira na pessoa que estava pedindo perdão, a gente ganha um comentário peculiar. Porém, seguindo com a nossa missão, a gente volta para o altar e coloca o crânio de volta. Agora, com uma das travas da porta aberta, a gente volta para procurar as outras e... Que foi isso? Por entre as tábuas do chão dessa sala, a gente encontra a próxima caveira e levamos ela de volta para o altar. Na última sala, no corredor acima, a gente encontra um livro que é possível que a gente leia ele. E dentro do livro está escrito, abre aspas, minha mente viaja em meio ao sofrimento eterno. Paredes ocas que gritam com o toque. Uma música irritante toca a todo tempo. Até mesmo o som dos pássaros é falso. Todos lembretes da minha condenação perdurante. Gabriel, meu maior amigo. Em penitência sem fim, eu aguardei o seu abraço aos céus. Eu tive tanta fé, aceitando o meu destino. Mas para qual fim? Que punição é essa, onde eu tenho as chaves para minha própria maldição sem nenhum sinal de ajuda? Esses crânios me incitam com seus sussurros e vozes, me tentando a me aventurar mais fundo no inferno, mas eu não irei. Eu escondi elas em meios a mobílias, livros e as próprias fundações desse lugar maldito. Me perdoe, Gabriel. Eu aguardo o seu. Resto do texto irrelevante. Após ler o diário de um homem morto, a gente pula para dentro da foto da figura com asas e encontra a última caveira. Será que essa figura com asas seria o Gabriel de que esse cara tanto falou? E o que será que ele esperava tanto que esse Gabriel iria fazer? Bom, a gente vai descobrir isso mais tarde. Algo interessante desse level é, se você não quiser fazer esse puzzle da caveira, você pode simplesmente quebrar o vidro acima do puzzle e atravessar a porta desse jeito mesmo.
Além de não ser a única máquina à procura de sangue no inferno, o V1 não é a única máquina do modelo V. Conheçam o V2, que é outra máquina suprema. O modelo V foi construído para a guerra, com o V1 tendo placas que podem absorver o sangue diretamente com o contato, sem precisar de um tipo de abastecimento. Porém, para essas placas funcionarem, elas têm que ser bem finas e menos durável, fazendo assim o V1 ser bem mais frágil do que o V2. Porém, durante a época de protótipo, a paz nova foi estabelecida e a guerra foi irrelevante. Então o V1 foi cancelado e um modelo upgradeado, o V2, foi feito em seguida. Ele usa as placas padrões, que deixam ele bem mais durável, porém ele não consegue curar a vida só por contato. Nenhum modelo acabou chegando a ter vários produtos, porque a guerra acabou e aí, como a humanidade morreu, acabaram tendo só um de cada. Bom, a batalha com o V2 pela primeira vez é uma batalha bem complicada, já que além dele ter parte do seu armamento, como o revólver e a 12, ele ainda é muito rápido e tem os mesmos movimentos que você, fazendo ser bem difícil de lutar contra ele. Mas com um pouco de prática e um pouco de sorte, é bem capaz de você derrotar ele. Quando o V2 é derrotado, ele derruba o braço dele e acaba fugindo da arena, então você acaba não matando ele. Depois disso, equipado com seu braço novo, você desce até a próxima camada do inferno. A próxima camada é a Luxúria, que é a segunda camada do inferno no Inferno de Dante. A primeira sala dessa camada é uma torre, onde você tem que subir e matar os inimigos. É bom pra você testar o soco novo, já que ele empurra os inimigos numa distância bem longa. Porém ele tem o debuff de não conseguir dar parry nos projéteis. Quando você acabar com essa torre, você vai encontrar uma plataforma de pulo, e quando você sair, você vai encontrar isso. Sim, essa é a Luxúria. Um céu com várias torres neon e um bicho gigantesco no fundo. Esse bicho vai ser importante já já, mas por enquanto vamos seguir o nível. A Luxúria é uma camada que se diverge bastante do Inferno de Dante, já que ela tem um motivo dentro do universo do Ultra Kill de ser uma camada diferenciada. A gente vai chegar nisso mais tarde. Quando você chegar ao final dessa ponte, você vai entrar em outra torre, e aí você vai precisar de subir ela também para chegar ao final do nível. Chegando ao topo da torre e acabando com os inimigos que tem lá em cima, a gente pega um segredo escondido bem à esquerda da saída, desce até a ponte embaixo e finaliza o level para chegar a um dos níveis mais interessantes desse jogo. Esse é o Morte a 20.000 volts. Além da música desse mapa ser muito boa e ela ainda tem uma parte na lore do jogo, esse mapa ainda é pesadíssimo com lore desse universo e eu já vou chegar nela já já. Sendo assim, o primeiro inimigo que a gente encontra já é um inimigo novo, o Soldado, que é uma casca grande. Os soldados são versões melhoradas dos Strays, que tiveram implantes tecnológicos de máquinas quebradas, e aí eles conseguem canalizar a energia do inferno mais eficiente. Essa força no poder dá aos soldados mais confiança, causando eles a serem mais agressivos do que Strays normal. Mesmo assim, com tantos melhoramentos cibernéticos, a inteligência deles ainda é bem baixa e ainda é muito complicado de você decidir quem que melhorou eles. Esse é o toque específico desse mapa, que tem o nome de Requiem. Ele vai ser importante mais tarde, então tentem lembrar ele. E ele é muito bom, você joga essa fase com o fone estralando, só pra ter que escutar essa música. Depois de quebrar algumas caixas de força e matar alguns inimigos, a gente encontra a nossa próxima arma, que é o Canhão de Raio.
Ele é uma arma muito forte que dá um tiro que atravessa uma quantidade ilimitada de inimigos, porém precisa de um tempo para recarregar entre disparos. Além da arquitetura desse mapa ser bem diferente, já que ela parece uma cidade que já foi viva algum dia, a gente consegue achar alguns integrantes que morreram nos seus quartos e acabaram ficando por ali mesmo. Pegando esse livro da mesa e lendo o que está escrito, a gente vê que, abre aspas, Gabriel derrubou Minos ao chão, sua carne separada cruelmente com marcas carmesim aos seus pés, enquanto ele clamava por clareza. Justiça, Gabriel decretou a todos, com o nosso governante contorcendo-se e lamentando em agonia. A vontade do Lorde será feita. Nós olhamos em horror, enquanto Minos estava ao chão, gritando em desafio à vontade de Deus, Gabriel. O resto do texto é irrelevante. Bom, parece que esse tal de Gabriel fez alguma coisa aqui na Luxúria que o pessoal não gostou muito. E depois, quando a gente desce mais um pouco da casa, a gente acaba achando uma foto na parede que provavelmente seria esse tal de Minos aí quando ele era vivo. Após isso, a gente quebra mais 3 painéis elétricos e acaba a fase. Chegando no 2-3, que é o Sheer Heart Attack, que é um nome bem JoJo, a gente começa a fase perto de um poço d'água com vários inimigos, e o nosso objetivo vai ser pegar 2 caveiras para abrir a porta e poder ir até o final da fase. Tudo isso enquanto tem um gigantão olhando a gente pelo fora do prédio, então assim já pode ficar até tranquilo. Depois de matar todos os inimigos dessa sala, a gente encontra a caveira azul e a gente já pode colocá-la no pedestal para ir buscar a caveira vermelha. Agora com a caveira vermelha em mãos, a gente pode voltar e abrir o terminal da caveira vermelha. Não antes também de encontrar um inimigo novo. Esse é o Mind Flayer. É um tipo de máquina grande que é raro, porém extremamente perigoso. O Mind Flayer é uma máquina que adaptou e masterizou o uso de energia do inferno, além de ter ainda as habilidades tecnológicas da máquina. A máquina em si é só o topo desse bichinho aí. O resto é um pedaço de plástico que ele forma em formato de humano, porque eles parecem que eles mesmos construíram. O corpo de plástico não serve para nada e é só estético. Mesmo sendo um grande desperdício de recursos, os Mind Flayers vão usar de tudo e de todo o seu poder para proteger o seu corpo de dano, mesmo que isso signifique se destruir no processo. Os Mind Flayers parecem preferir a forma mulher, porém, em raras ocasiões, a formato de homem também foi gravada. Bom, depois de acabar com o Mind Flayer na base da porrada, eu abri a passagem secreta de saída e acabei saindo pela saída secreta, que é onde leva para o nível secreto, mas eu vou continuar a história normal. Depois de entrar na saída, a gente chega então no clímax do Luxúria. Então, essa é a corte do Rei Corpo. A gente começa nessa viagem de carrinho aí, até a gente encontrar um portão fechado, a gente tem que arrumar uma caveira para abrir esse portão. Achando a caveira e abrindo o portão, então que uma mão gigante ataca a gente começa a dar tiro nela de volta. Com os dedos da mão bem coçados, a gente segue viagem até a gente ver que a gente precisa da caveira vermelha. Pegando a caveira vermelha e colocando ela de volta no pedestal, a gente é surpreendido pelo gigante quebrando o teto e atacando a gente.
Bom, então, esse gigante é o corpo do King Minos, que é um Husky supremo. Uma vez o grande e amado rei da camada da luxúria, Minos agora foi reduzido a um corpo cambaleante. Devido à sua incrível força de vontade e o status como um governante justo em vida, lembrado até milênios depois da sua morte, a manifestação da alma dele é a maior casca já gravada na face da Terra. Poucos traços da alma original dele ainda podem ser detectados no corpo, mas o corpo em si está sendo reanimado e controlado inteiramente por parasitas em formato de cobras que ele controlava um dia. Mesmo trazendo a renascença da camada da luxúria, o corpo dele agora só procura pecadores para punir. Depois de encher o corpo do King Minos de bala, ele vai cair e o nosso próximo andar vai se liberar dentro da boca dele. E então a gente desce para mais uma camada do inferno. Talvez ironicamente, a próxima camada do inferno é a gula. Então a gente entra nela e a gente já percebe que a gente está literalmente dentro de um corpo. Depois de lutar em várias salas com ácido gástrico e vários olhos observando você, a gente chega numa sala com várias escadas que não levam a lugar nenhum, que é um setup bem legal para uma luta. E se você for bem astuto, você vai perceber que tem um caminho que não é ligado às escadas principais. E nele, se você pular, você vai achar uma porta cheia de pés. Alguns amarelos, alguns pretos, dependendo do jeito que você jogou. E a gente já vai voltar para ela já já. Além disso, a música desse andar é bem semelhante à da camada 2 da luxúria. E isso também tem a ver um pouco com a lore que eu vou falar. Depois de lutar com mais bastante inimigos no andar, você chega no final e aí você pode sair pela porta. E como eu joguei razoavelmente bem essa fase, eu ganhei o P. São esses P's que você precisa para abrir aquela porta. Você precisa de fazer um P em todos os andares do primeiro ato do jogo. Chegamos então no clímax do ato 1, na carne. Depois de subir essa sala cheia de paredes de carne, a gente entra numa porta e Machine, turn back now. The layers of this palace are not for your kind. Turn back or you will be crossing the will of God. Your choice is made. As the righteous hand of the Father, I shall rend you apart, and you will become inanimate once more. Behold, the power of an angel! Bom, eu deixei essa abertura inteira tocar porque além dela hypar demais a luta com esse boss, é um anjo, né, cara? Então, esse é o Gabriel, é o cara que matou o Minos, é o mesmo cara que estava sendo rezado lá na igreja no Square do Lune, e ele é realmente um anjo e a gente vai ter que lutar com um anjo. A luta com o Gabriel, a primeira vez que você chega nele, é muito complicada, porque além dele ser rápido pra caramba, ele ainda dá teleporte, arremessa coisas, é muita coisa pra você olhar ao mesmo tempo, mas é uma luta incrível. Depois que você tira metade da vida dele, ele fica com raiva, e aí os ataques dele, além de ficarem mais rápidos, ficam mais difíceis de desviar e alguns até não dá pra você dar parry. Aí com um pouco de perseverança você consegue derrotar o poder de um anjo. E igual um babaca mesquinho que ele é, ele vai reclamar, te xingar e vai meter o pé. This thing? You insignificant fuck! This is not over! May your woes be many and your days few. Gabriel, o juiz do inferno, tipo anjo supremo.
um dos anjos mais respeitados e temidos, Gabriel ganhou a sua reputação pelo poder e eficiência. Independente da tarefa que lhe foi dada, Gabriel sempre a fazia com precisão e rapidez, ganhando o título de Julgador do Inferno, depois de detronar o rei Minos e acabando com a renascença do Luxúria. Mesmo respondendo ao conselho, ele é muito mais popular e amado do que os outros anjos devido à sua personalidade radiante e à natureza ativa, especialmente comparado com o conselho, que simplesmente segue e mantém o dogma da fé. Mas então, o que tinha atrás daquela porta com P? Depois de você fizer P em todos os andares do jogo, todos os bosses, todos os níveis secretos concluídos, você pode abrir ela. Chegando então nesse vazio, apenas com uma tocha e uma ponte de ossos para você descer. Depois dessa descida um pouco estranha pela ponte de osso, você entra numa boca, abre uma porta com a tocha e se prepara. Esse é um dos bosses secretos do jogo, a Prisão de Carne. Além dele ser um boss bem complicado com ataques múltiplos de vários tipos, ele ainda pode se curar usando alguns minions que ele spawna. E depois de bastante tiro, bastante raiva e bastante cagada, você consegue derrotar ele. Free at last. Oh, Gabriel. Now dawns thy reckoning, and thy gore shall glisten before the temples of man. Creature of steel, my gratitude upon thee for my freedom. But the crimes thy kind have committed against humanity are not forgotten. And thy punishment is death. Prepare thyself to die. Depois de derrotar um boss muito difícil, você ganha o prêmio de lutar com um boss mais difícil ainda. Esse é o Minos Prime. Ele é um jogador de jogo de luta, porque todos os ataques dele são combos de jogo de luta. E ele é uma luta extremamente boa, com a soundtrack incrível. E é simplesmente muito bom, cara. Depois do Minos ficar com menos de 50% da vida, ele vai gritar fraco, e aí todos os ataques dele vão ser... não vai dar mais pra dar parry, ele vai ficar mais rápido, vai ter mais estamina e ele simplesmente vai ficar muito difícil de lutar. Provavelmente quem lembrou da música
da camada da luxúria vai reconhecer esse toque da música dele, já que é o mesmo toque, porém um pouco de mais acelerado, e isso tem um sentido quando a gente lê a lore dele. Então, depois de a gente derrotar ele, Forgive me, my children, for I have failed to bring you salvation from this cold, dark world. depois disso a gente ganha uma explicação sobre a música dos terminais, e esse foi todo o ato 1 de Ultra Kill. Bom, para finalizar, vamos ler sobre eles, né? A prisão de carne é um tipo desconhecido e é um organismo não categorizado criado pelos anjos para imprisionar a alma de Minos depois que ele foi morto pelo Gabriel. Mesmo que ele pareça similar com as cascas, ele não possui nenhuma alma ou nenhum tipo de pensamento. Todas as ações dele são predeterminadas a estímulos, fazendo ele mais uma máquina orgânica do que um organismo vivo. Em ordem de fazer ele mais impenetrável possível, ele foi ganhado de poderes divinos e energia do inferno, fazendo todos os ataques dele errados e caóticos. Bom, agora pro Minos Prime, que é a entrada de terminal com mais lore do jogo. Ele é um tipo de alma Prime, e uma alma Prime é um acontecimento extremamente raro em que uma alma ganha tanto poder que ela não precisa mais de nenhuma casca para se manifestar fisicamente. Como as manifestações de pura força de vontade, as almas Prime são incrivelmente poderosas, até um ponto que nem mesmo os anjos mais fortes conseguiriam derrotar elas e verem elas como ameaças e vão fazer qualquer meios necessários para impedir elas de se formarem. O King Minos sentiu que o sofrimento eterno era injusto e inquestionável para aqueles que o único pecado foi amar demais. Depois que Deus desapareceu e os anjos ficaram perdidos, o céu estava em caos. Minos começou seus esforços para reformar a camada do Lust, que é a luxúria. A renascença da luxúria foi prosperosa, e o rei Minos guiou seus habitantes para se unirem e construírem uma nova civilização. Os trabalhos juntos foram de milhares que foram condenados para a segunda camada, criaram grandes resultados e a cidade cresceu e cresceu. Porém, depois que o conselho tomou o controle do céu e trouxe estabilidade pelo punho de ferro, eles viram que Minos tinha ido contra a vontade de Deus, liberando os pecadores da punição que Deus tinha designado a eles. Gabriel, o mais claro dos anjos, foi mandado para matar Minos. O rei, ao invés de lutar contra, tentou conversar com ele, mas Gabriel, sem piedade nenhuma, acertou ele sem escutar. Enquanto a vontade de Minos era forte o suficiente para bater de frente com o céu, os anjos escolheram imprisionar a alma dele numa tentativa de impedir ela em virar uma alma Prime, e colocou Gabriel como o novo juiz do inferno. Da prisão dentro do seu próprio corpo, Minos, sem poder fazer nada, olhou enquanto seu corpo sem alma, agora controlado por parasitas, destruiu tudo o que ele construiu com tanto trabalho duro, amaldiçoando a sua própria fraqueza de falhar em proteger as suas pessoas, jurando tomar vingança. Em resumo, esse é o Ultra Kill. Ainda tem algumas coisas que não estão prontas, como o resto dos níveis secretos, o ato 3. O ato 2 está semi-completo, faltando um nível secreto e o nível do perrengue. Você pode também entrar no sandbox, onde você pode treinar com inimigos, munição infinita. E tem o Cyber Grind, que é um modo sobrevivência, onde você pode só batalhar contra os inimigos e testar suas habilidades. Esse foi o meu vídeo. Eu queria fazer um vídeo sobre o ato 1. Se uma das duas pessoas que provavelmente vão assistir esse vídeo quiser um ato 2, eu posso fazer também, quando minha preguiça deixar. Mas em resumo é isso. Obrigado por assistir e valeu!